Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. Após 5 anos, o Brasil recupera o certificado de país livre do sarampo. Um tribunal holandês anula uma sentença histórica contra a petrolífera Shell. A proposta da escala 6x1 sobre a redução da jornada de trabalho alcança as assinaturas necessárias para ser protocolada. Nos Estados Unidos, o presidente eleito nomeia colaboradores fiéis para cargos chaves no novo governo. Países da COP29 aprovam as regras da ONU sobre os mercados de carbono. Diversão. Milhares de pessoas aproveitam o festival de balões e fogos de artifício em Mianmar. E você vai conhecer uma árvore que chama a atenção de visitantes durante o outono na Coreia do Sul. Agora no Jornal Mundial. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, só vai assumir a presidência em janeiro, mas seu governo já começa a tomar forma. Nesta segunda-feira, novos nomes foram anunciados para diferentes cargos. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, já nomeou algumas pessoas de confiança para compor seu futuro gabinete e pretende que os escolhidos possam assumir os cargos sem precisar passar pelo processo de confirmação no Senado. Nesta segunda-feira, o republicano nomeou Lee Zeldin, um ex-congressista do seu partido de 44 anos, como chefe da Agência de Proteção Ambiental. Ao anunciar o escolhido, Trump disse que Zeldin é um defensor das políticas dos Estados Unidos em primeiro lugar e que ele terá a responsabilidade de tomar decisões desregulatórias rápidas para reverter proteções promulgadas durante o governo de Joe Biden. Na mesma linha, o magnata anunciou a congressista republicana Elise Stefanik, de 40 anos, como a próxima embaixadora dos Estados Unidos na ONU e a chamou de combatente incrivelmente forte, dura e inteligente. Eleita para o Congresso em 2014 aos 30 anos, inicialmente como uma voz moderada, mas gradualmente foi se tornando pró-Trump e ganhou protagonismo a nível nacional por sua impetuosa defesa do ex-presidente no primeiro processo de impeachment em 2019 e depois se negou a certificar as eleições vencidas por Joe Biden em 2020. Outro nome já confirmado para o próximo governo é o de Tom Homan, que vai ficar encarregado do controle da fronteira. Defensor da política linha dura, ele já esteve à frente do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas e agora vai ter a missão de implementar a promessa de Trump de realizar a maior operação de expulsão de imigrantes irregulares da história dos Estados Unidos. De acordo com a Constituição americana, o Senado deve aprovar as nomeações feitas pelo presidente. Mas Trump já declarou que vai tentar pular essa etapa, apesar de os republicanos terem tomado dos democratas o controle da Câmara Alta. Para isso, ele pretende utilizar uma cláusula constitucional que permite ao presidente fazer nomeações temporárias quando o Senado não está em sessão. Um tribunal holandês anunciou nesta terça-feira uma sentença histórica contra a petrolífera Shell. A decisão de 2021 apontava que a multinacional não fazia o suficiente para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. A Justiça dos Países Baixos anulou nesta terça-feira em apelação uma sentença histórica de 2021 contra a Shell, que foi denunciada por organizações de defesa do meio ambiente por não fazer o suficiente para reduzir suas emissões de gases do efeito estufa. O veredito final da Corte é que as alegações da defesa ambiental não podem ser concedidas. O Tribunal de Apelações está, portanto, anulando o julgamento original do tribunal. A revogação desapontou os ambientalistas. Estou realmente magoado com isso. Este deveria ter sido o momento em que poderíamos fazer um avanço na luta contra as perigosas mudanças climáticas. Não tivemos sucesso hoje, mas a luta contra as mudanças climáticas é uma maratona, não uma corrida de velocidade. E a corrida apenas começou. A primeira sentença de 2021 ordenou que o grupo anglo-holandês reduzisse suas emissões líquidas de CO2 em ao menos 45% até 2030, em relação aos níveis de 2019. Foi apontado que as emissões contribuíam para o aquecimento climático e suas consequências devastadoras.
A Shell apresentou um recurso ao entender que não existia base legal para as reivindicações da ONG e que o processo representava uma decisão política a nível governamental. O Brasil está novamente livre do sarampo. Nesta terça-feira, a Organização Pan-Americana da Saúde entregou ao Ministério da Saúde a recertificação de eliminação do sarampo, rubéola e síndrome da rubéola congênita. O país havia sido classificado como livre do sarampo em 2016. No entanto, acabou perdendo o certificado em 2019 após surtos da doença, onde registrou 10.374 casos. Em junho, o Brasil completou 2 anos sem casos com transmissão em território nacional. O último foi confirmado em 5 de junho de 2022 no Amapá. Todos os registros da doença foram indivíduos que vieram do exterior. Sarampo é uma doença extremamente contagiosa e grave que pode ser evitada através de vacina. Estima-se que uma pessoa infectada pode contaminar outras 12 ou 18 pessoas. A transmissão ocorre por meio das secreções do nariz e da boca, expelidas ao tossir, respirar ou falar. Um ônibus que tombou com cerca de 40 pessoas na madrugada de segunda-feira na BR-110, na zona rural de Catu, cidade da região metropolitana de Salvador, viajava de forma irregular e não tinha licença para o serviço. 4 pessoas morreram e 15 ficaram feridas após o acidente. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Em nota, o órgão federal informou que a empresa Letícia Turismo estava com certificado de segurança veicular vencido. Segundo a agência, por causa da irregularidade, altos índices de infração e desfavor da empresa foram emitidos. Já a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia informou que a empresa tinha autorização para fazer viagens intermunicipais, o que não acontecia quando houve o acidente. O veículo saiu de Aracaju, em Sergipe, com destino à cidade de Madre de Deus. O caso é apurado pela PRF. A seguir, milhares de pessoas aproveitam o festival de balões em Mianmar. E conheçam a árvore que chama a atenção de visitantes durante o outono na Coreia do Sul. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Os países da COP29 aprovaram as regras da ONU sobre os mercados de carbono. Os países que participam da COP29 aprovaram nesta segunda-feira as novas normas da ONU para constituir mercados internacionais de carbono. Com isso, a expectativa é que fique facilitado o cumprimento das metas climáticas mediante a comercialização de créditos de emissões de gases de efeito estufa. As disposições, à espera de aprovação desde o Acordo de Paris sobre o Clima de 2015, foram aprovadas por consenso dos cerca de 200 países que participam da Conferência Climática em Baku, capital do Azerbaijão. Especialistas criticam a falta de transparência com que os textos foram aprovados e pediram prudência, destacando que não se pode cantar vitória porque o documento aprovado deixa sem solução vários aspectos do funcionamento do novo mecanismo. Um crédito equivale a 1 tonelada de dióxido de carbono que é impedida de entrar na atmosfera ou removida dela. Os critérios adotados regulam a metodologia para calcular o número de créditos que um projeto determinado pode gerar, assim como o que acontece se o carbono armazenado se perde, por exemplo, se a floresta que lhe servia de respaldo pega fogo. As novas normas dizem respeito sobretudo aos países, especialmente os poluentes ricos, que buscam compensar suas emissões comprando créditos de países que reduziram os gases de efeito estufa para além do que tinham prometido. A conferência em Baku também marcou a primeira participação do Afeganistão representado pelo Talibã, desde que retornou ao poder em 2021. O país é a 6ª nação mais vulnerável ao aquecimento global e luta para lidar com inundações repentinas, secas e outros desastres naturais, que os cientistas associam às mudanças climáticas. Em 2015, quando o Afeganistão tinha uma república islâmica apoiada pelo Ocidente, derrotada mais tarde pelo Talibã, o país assinou o Acordo de Paris,
que tinha como objetivo limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. A proposta sobre a redução de jornada de trabalho, a chamada escala 6x1, alcançou as assinaturas necessárias para ser protocolada. O projeto é da deputada federal Érica Hilton, do PSOL. Veja na reportagem de Caio Teles. Um caso de muita polêmica e repercussão nas redes sociais nos últimos dias. A escala 6x1. A proposta de emenda à Constituição, que reduz a jornada máxima de trabalho de 44 para 36 horas semanais, recebeu nesta quarta-feira, dia 13, o número necessário de assinaturas para ser protocolada na Câmara dos Deputados Federais. Segundo a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, autora da proposta, passava de 206 de assinaturas no início dessa tarde. Ainda de acordo com ela, a PEC continuará recebendo assinaturas. Para se tornar uma matéria em transmissão na Câmara, a proposta precisava de, no mínimo, 171 assinaturas de apoio, parcela do total de 513 deputados federais. O protocolo da proposta é apenas o início da discussão, que precisará passar por comissões especiais na Câmara e no Senado até a sua aprovação. O tema ganhou um grande destaque nas redes sociais nos últimos dias e tem dois objetivos principais. O primeiro, que é acabar com a possibilidade de escalas de 6 dias de trabalho e um descanso, chamada escala 6x1, e o segundo, que é alterar a escala de trabalho para o modelo em que o trabalhador tenha 3 dias de folga, incluindo todo o fim de semana, sexta, sábado e domingo. Atualmente, a Constituição estabelece que a jornada de trabalho normal não pode ser superior a 8 horas diárias, não pode superar 44 horas semanais e pode ser estendida por até 2 horas. O caminho para aprovar essa PEC é longo e começa na Câmara dos Deputados. Depois do texto receber os apoios necessários para a proposta apresentada na Casa, a discussão do CCJ é a primeira etapa de caminho até a sua aprovação. A Comissão da Constituição de Justiça analisa a admissibilidade da proposta, sem avaliar e fazer mudanças no mérito da proposição. Nessa etapa, é analisada se a PEC segue os princípios da Constituição. Se é aprovada, ela é enviada para uma comissão especial. Cabe à comissão especial analisar o mérito e propor alterações na proposta. Regionalmente, a colegiado tem até 40 sessões do plenário para concluir a votação do texto. Balões com padronagens brilhantes e fogos de artifício iluminaram o céu de Taungui, no estado de Shem, em Mianmar. As comemorações do festival tradicional ocorrem no 8º mês do calendário birmanês, geralmente em novembro. Um show de beleza singular iluminou o céu da cidade de Taungui, localizada no estado de Shan, região central de Mianmar. Milhares de pessoas retomaram em 2024 o Festival de Luzes após um hiato de 3 anos devido à pandemia de Covid-19. A celebração é conhecida como Tazaundini e ocorre em noite de lua cheia do mês Tauzalmone, o 8º do calendário birmanês, geralmente em novembro. O festival saúda o fim da estação chuvosa e promove uma doação de novos mantos e outros itens aos mosteiros de monges budistas. A tradição comemora a noite que a mãe de Buda passou tecendo uma vestimenta para o filho sagrado. Um dos pontos altos da festa é o lançamento de grandes balões. Uma prática de extrema beleza, mas também muito perigosa por causar incêndios. No Brasil, soltar balões é proibido. Visitantes se aglomeram todos os anos no outono em volta de uma enorme árvore da espécie Ginkgo biloba na Coreia do Sul. O espetáculo de beleza secular e para muitos sagrado. Para muitos sul-coreanos, é a mais bonita do mundo. Na cidade de Bangueri, uma árvore da espécie Ginkgo biloba encanta as pessoas com folhas douradas à medida que o outono avança. Um espetáculo único e quase milenar. Ouvi dizer que a árvore tem mais de 800 anos. Achei que ela é realmente grande e bonita, refletindo sua idade.
O local onde fica a árvore, de mais de 32 metros de altura, é um ponto turístico conhecido mundialmente e atrai milhares de pessoas ao longo do ano. Um grande número de visitantes não perde a chance de registrar a queda das folhas, que cria no solo um tapete impressionante. Tenho apenas 30 anos, então fiquei curioso sobre a árvore de 800 anos e vim aqui para ver o quanto ela é grande. Parece enorme e bonita. Eu me sinto tão bem. Quando a vi pela primeira vez, não consegui dizer nada. Foi incrível. Ginkgo biloba é uma árvore bem famosa por seus poderes medicinais. Verdadeiros ou não, a beleza dela com certeza é um colírio para os olhos. Que lindeza, hein? É verdade, a natureza sempre surpreende, hein? O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Caso você queira rever as nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.